Vamos lá, vamos conversar com ele. Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, está aqui para poder a gente repercutir um pouco essa decisão do Fed, hein, Ettore? Seja bem-vindo aqui à programação da BMC News. Olá, muito obrigado, uma boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos lá, Ettore, começar falando, claro, né, sobre essa decisão do Fed, que levou agora essa taxa básica de juros nos Estados Unidos após essa reunião de 2 dias, mais ou menos parecido com o que a gente vê acontecer, né, aqui nas reuniões do Copom. Bom, o colegiado decidiu a subir a taxa do Fed Funds aí em 0,75 ponto percentual, decisão unânime, assegurando uma nova alta nessa mesma magnitude para a próxima reunião. No final foi apenas uma confirmação, né, do que boa parte do mercado já aguardava, né, Ettore? Mas aqui nessa fala, agora na entrevista com os jornalistas, o Jerome Powell deixa ali uma interrogação, né? Ele diz que não dá para poder a gente já prever o que vai acontecer nas próximas reuniões e que acha melhor ir decidindo reunião pós-reunião. O que você acha aí dessa fala do Jerome Powell? Porque o mercado não gosta de imprevisibilidade, né? Isso é fato. A estratégia dominante para a autoridade é, de fato, se colocar data dependent, né, como a gente diz. Ficar, de fato, não antecipando muito o movimento. Né? Ao dizer que você vai subir a taxa em 75 pontos, né, ainda mais com os receios que eles, inclusive, pontuaram no comunicado e ainda seguem pontuando na press conference, a atividade americana não tem mostrado alguns sinais de fraqueza, né? Então, existe a possibilidade de reduzir aí o ritmo de avanço da Fed Funds Rate. Outra coisa, né? Você chegar a um determinado patamar, você precisa saber qual é o patamar que você pretende, né? Que você almeja chegar. E, por enquanto, isso ainda segue muito nublado, o que dificulta a chegada em um ritmo avançado, vamos colocar dessa maneira. E vale lembrar que 75 pontos é andar numa pista brasileira a 300 km por hora, né? O equivalente lá nos Estados Unidos. Pois é. E essa redução do balanço do Fed continua aí, segundo o comunicado, com a venda, né, de títulos do Tesouro e títulos hipotecários aí, sob posse aí, né, da autoridade monetária, de acordo com o plano de redução do balanço aí do Fed, que foi divulgado em maio, né? Ou seja, os membros aí do Fed não se deixaram contaminar com a inflação ao consumidor, né, que bateu recorde em junho, né? Você concorda aí com esse posicionamento do Banco Central americano? Então, vamos por partes, né? Eu entendo os receios, né? É natural você entender, você ver algum problema no que toca a liquidez e fazer uma redução de um balance sheet gigantesco num ritmo relativamente paulatino, né? Mas o fato é que o Banco Central americano ele precisa enxugar a liquidez. Infelizmente o remédio é amargo, né? A probabilidade de recessão lá nos Estados Unidos vai se elevando. O que eles não podem é gerar um risco de liquidez sistêmico, né? Então, uma ausência de recursos e por assim dizer. Mas eles precisam sim subir o juro, inclusive eu tenho uma taxa terminal estimada aqui para esse ciclo lá no início do ano que vem, né, no intervalo de 3,75 com 4, um pouco acima do que eles estão colocando na mesa, do que a mediana dos DOTs está colocando na mesa. Então, assim, é necessário uma austeridade maior, ao passo que a gente não vê uma convergência do deflator do PCI, do core do deflator do PCI, para a meta que eles têm estabelecida, né? Esse comunicado, né, do Fed acrescentou ainda, viu, Ettore, a guerra, claro, como fonte de pressão adicional para elevar esses preços e também para a diminuição da atividade econômica global. Para o comitê, esse risco de levar a economia dos Estados Unidos a uma recessão teria pesado, né, para o colegiado, mesmo com números robustos aí do mercado de trabalho. O que poderia mudar em termos desse cenário de recessão com esse ritmo de ajuste monetário do Fed? Porque, por outro lado, eu tenho aqui agora, recente, aqui o Powell está lá falando agora com os jornalistas, ele fala que não acredita em recessão, que os Estados Unidos não tenha índices de recessão por enquanto. Então, é que o mandato dual do Fed mira, como você pontuou, a taxa de desemprego.
que apesar de ter sido corrigida marginalmente para cima, em perspectiva para 23 e 24, ela ainda segue num patamar muito bom, né? Aquele patamar de 3,9%, 4%, é um patamar muito deprimido frente a uma inflação que está desviando 100, 200 bips. 200 bips eu estou sendo até pessimista demais, mas pelo menos 100 bips no núcleo do deflator do PCI para 2023. Então, assim, ele tem que mostrar as garras contra a inflação e fazer isso de maneira crível, né? Porque um dos papéis aí das autoridades monetárias ao redor do mundo é o papel da credibilidade, né? E mostrar fiel às suas atribuições. E essa atribuição do combate inflacionário, ela vinha sendo questionada a todo momento, principalmente quando o Fed custava elevar o juro para combatê-la, né? Falava se apegando muito ao mercado de trabalho. Hoje, você falar numa possibilidade de recessão que vem crescendo no mercado, hoje que está ao redor de 40%, já foi 30% há pouco tempo atrás, é um fato, né? Mas ainda me parece menos factível do que a chance de um soft landing, vamos colocar dessa maneira. Pois é, e a gente continua acompanhando aqui, né, o que diz lá o Powell, lá nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte, que há dúvidas aí sobre ajuste no mercado de trabalho, né, o que a causa pode ser a sazonalidade, né, e que o mercado de trabalho será um indicador importante aí para a reunião de setembro. Disse ainda também que a desaceleração da economia no segundo trimestre é notável e que o objetivo é atingir um pouso suave, mas ninguém sabe ao certo aí se conseguiremos. As declarações aí do Paulo. Pois é. É o soft landing, né? A estratégia deles é essa, né? Tentar gerar um processo de desaquecimento da atividade sem gerar um processo recessivo e trazendo a convergência aí da inflação. É um trabalho árduo, né? Porque no final das contas a atividade ela é um caminho, né? Você vai usar a atividade para fazer essa convergência de inflação, né? Então, dosar isso precisamente com variáveis não observáveis, né? Ou seja, eu vou conduzir os juros hoje para fazer essa tarefa no final desse ano, no ano que vem e no outro, é algo de fato bem difícil. Então, assim, o data dependent, né, que nós começamos a falar aqui, é uma estratégia muito boa de ir avaliando a cada momento, porque toda informação que é adicionada, ela é muito relevante. E aí, consequentemente, o payroll e a taxa de desemprego que virá aí na próxima divulgação serão muito relevantes para a determinação disso, né? Então, é algo que a gente tem que seguir monitorando, mas os sinais, infelizmente, não são positivos nesse segundo trimestre. Tanto é que chegou a ser verbalizado na primeira frase ali do comunicado. Uhum. E, Torinho, agora pensando, assim, o Powell já de cara, né, não acredita, fala que não acredita na recessão agora nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente sabe que boa parte do mercado também já repercute isso, alguns economistas já repercutem isso. Só para poder a gente entender na prática o que poderia significar um cenário de recessão na economia americana para a economia aqui no Brasil, quais seriam os principais impactos para quem está assistindo a gente entender um pouco mais o porquê tanto tem se batido nessa tecla? Gente, eu vou fazer uma divisão aqui, né, em duas partes, vamos colocar dessa maneira. Tá. A primeira é a parte real, né, a parte no qual o Brasil acaba sofrendo de um de seus principais compradores entrando no processo recessivo. Então, isso entra direto na nossa conta, vamos colocar assim, balança comercial, via comércio efetivo. A segunda é via expectativas, né? Então, não só os agentes internacionais, que também são dependentes dos Estados Unidos, mas também agentes locais acabam restringindo o seu posicionamento em termos de investimento mediante a expectativa de um recesso lá nos Estados Unidos. Se a maior economia do globo
vai entrar aí no processo de decrescimento por 2 trimestres consecutivos, isso pode significar que muitas outras entrarão também. E aí o investidor tem a confiança abalada, e aí não só o estrangeiro, né? Então um parceiro comercial gigantesco, vamos colocar assim, a Europa, que é grande compradora do Brasil, mas vende para os Estados Unidos, fala, olha, peraí, deixa eu segurar um pouquinho as compras aqui do Brasil, porque o nosso comprador aqui não está comprando tanto, e aí isso acaba gerando um efeito sobremaneira para a economia brasileira. Tem um fator que é comum em termos globais que eu gostaria de pontuar, e que eu acho que pode, aliás, eu venho alertando há um tempo, não é a primeira vez que falarei a respeito do tema aqui, que é o crédito. Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, nós temos um ambiente no sistema de crédito não muito auspicioso. Isso porque as famílias estão altamente endividadas, está ocorrendo um processo de restrição de liquidez, seja através do enxugamento mesmo, como foi colocado a respeito da redução do balance sheet, ou através da elevação de juros, e as pessoas estão num ambiente inflacionário grande, ou seja, o poder de compra delas está diminuindo. Isso tende a gerar um grande efeito sobre a economia. O crédito entrando como procíclico e intensificando esse processo recessivo. Isso tem gerado grandes alardes a mim, não só no setor brasileiro, mas lá no americano também, na economia americana, principalmente no que toca aí o setor de veículos, né? Ontem até algumas matérias já circularam essa teoria, esse temor a respeito do mercado de crédito com a inadimplência avançando. Pois é, e os efeitos aqui no Brasil, você acha que a gente vai sentir no longo prazo? Porque essa alta de juros por lá, né, indica uma desaceleração aí da economia mundial, né, nos próximos meses, né, já que os empréstimos e investimentos aí ficam mais caros, né? Eu não acho que é no longo prazo, eu acho que é no curto. No curto prazo a gente deve sentir isso. Em 2022, a nossa equipe no departamento macroeconômico já não tem umas boas perspectivas a respeito do que se observa, não só em alguns agentes do mercado, mas no governo também. Nós estamos com um crescimento em perspectiva de 1% para esse ano. Então, parte disso é processo, sim, desse recesso, não só nos Estados Unidos, mas uma desaceleração na cadeia global. Não custa pontuar que a China vem mostrando dificuldade de estabelecimento na atividade, a ponto do governo ter que intervir. A Europa também são sinais de falta de consistência no crescimento. E o Brasil, dentre os diversos problemas, né, recuo de FDKF, agora o comércio vem sofrendo, o crédito vem a ser um entrave, eu acho que a gente não deve ter um ambiente tão auspicioso por aqui esse ano. Né? Uhum. A gente tem agora esse cenário, né, de juros um pouco mais altos nos Estados Unidos, assim como também a gente não pode descartar, temos um juros bem mais alto aqui no Brasil, inclusive deve vir um novo reajuste aí pela frente. Nesse cenário de juros mais altos, a gente sabe que renda fixa volta à pauta, né, como há muito tempo a gente não via, né, já tem em pauta, Ettore. Com os juros altos nos dois países, né, o que seria, na tua opinião, mais interessante em termos de investimentos, Brasil ou Estados Unidos? Brasil. É que a gente conhece o risco Brasil, né? Não é algo que a gente não esteja habituado, né? Eu prefiro ainda o Brasil, ao passo que a gente não fica exposto ao risco de câmbio e nós temos taxas extremamente elevadas para horizontes até relativamente de longo prazo, né? Então, você pegar hoje uma NTN-B que vai te remunerar em termos reais 6% ao ano até 2050, 2040 é relativamente assustador, né? Então, a gente está falando de uma taxa de juro real
de 600 pontos, né? Para a pessoa física, né, eu entendo que a maturidade para uma pessoa jurídica interfira muito, né? Mas para a pessoa física, quem está pensando em fazer uma aposentadoria, privilegiar esse tipo de investimento é uma oportunidade e tanto, né? Claro que, mas e se o juro brasileiro degringolar muito mais? Aí a gente vai começar a falar de custo de oportunidade, mas nós estamos falando de 600 pontos reais por ano. É uma remuneração muito interessante. E assim, título público, eu não estou nem falando de debênture e outras que estão com uma remuneração até mais alta. Turi, um dos primeiros, né, impactos que a gente vê quando se tem aí uma decisão, né, de reajuste de juros lá fora, é no dólar, inclusive, o dólar segue renovando mínimas agora aqui, 5,25 nesse momento, já bateu a casa de 2% de queda. Aí na ativa, vocês estão com alguma nova previsão aí de dólar? Até eu sei que dólar realmente é um calo no PS. Quando todo jornalista pergunta para os economistas, eu sei que vocês às vezes têm vontade de bater na gente, mas eu preciso perguntar para vocês, porque essa é uma pergunta que todo telespectador faz. Para onde vai o dólar, tal? Quais são as perspectivas de vocês diante desse cenário de aperto monetário que agora a gente tem tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil? Eu nunca tenho vontade de bater em ninguém, tá? Eu faço minhas aulinhas de boxe lá, pode ficar tranquilo que a gente bate no saco, não bate em pessoa. Vamos lá, então a gente tem uma perspectiva para o final deste ano de 5,05, né? Então, cravando aí, já atendendo a sua expectativa. Héctor, você acha que eu tenho que vender o câmbio que agora está cotado a 5,25? Falando, não se trata disso, porque nós deveremos sim ter muita turbulência, principalmente no que toca a nossa própria conjuntura, né? Nós teremos eleições altamente polarizadas, ao que tudo indica, muito em breve, né? Então, esse câmbio deve sim refletir essa polarização, atribuindo aí uma grande volatilidade. Aí você compra ou você vende a 5,25, o câmbio vai para 5,45 e aí no final do ano até converge, mas você já sangrou tanto que você desfaz a posição e entra em prejuízo, aí você vai bater no economista, né? Então, mas os nossos modelos hoje, eles estão apontando para 5,05 no final desse ano, em função, principalmente, o principal driver não vai ser doméstico, vai ser um ambiente internacional relativamente menos arriscado. Mas você está falando em recessão e está falando em menor risco, né? Falar sim, é exatamente isso que eu estou falando, porque fatores tais como pandemia, a guerra na Ucrânia, né, no caso, a Rússia versus Ucrânia, deverão aí, a pandemia por completo, principalmente passando a China por esse processo que está vivendo, e a guerra lá na Ucrânia deve buscar aí uma convergência, ainda que as notícias não sejam muito positivas nas últimas 24 horas, aí, com o corredor de grãos podendo ter o seu acordo colapsado, né? Tori, ainda aí nos pronunciamentos do Powell, né, ele diz o seguinte: voltar ao equilíbrio do balanço provavelmente demorará entre 2 a 2,5 anos aí, né? Você acha esse prazo aí razoável? Você concorda? Então, a gente fez um exercício, né? Eles tinham aquele crescimento natural quando nós tivemos um problema de liquidez, aliás, um problema de liquidez quando eles estavam fazendo o enxugamento do quantitative easing iniciado lá em 2008, na cabeça do terceiro trimestre de 2019, se não me engano, ou 18, que as Ripple explodiram, chegaram a pagar 10% no overnight. E aí eles adotaram um crescimento do balance sheet, que eles chamaram ali de crescimento natural, crescimento vegetativo, orgânico, um termo desse assim, e esticando isso para agora, a gente está falando de chegar ali ao redor de 5,5 até 6 trilhões de dólares o balance sheet seguindo nesse crescimento. Se não tivesse ocorrido a pandemia, que explodiu o balance sheet, seria esse o patamar que deveria estar. 2 anos a 2 anos e meio, eu acho aí, a minha opinião, para esse enxugamento de liquidez demasiadamente conservador.
vamos medir as palavras, né? Porque não é minha posição, não é minha cadeira que eu estou avaliando, né? Mas se trata de algo demasiadamente conservador que pode gerar alguns problemas que nós assistimos lá nos Estados Unidos depois do Quantitative Easing 3, né? Foram criações de empresas zumbis, cuja remuneração, a taxa interna de retorno não era tão elevada e se valiam dessa liquidez excessiva que tinha no mercado. Então, a gente pode ter alguns outros problemas. De todo modo, é algo que, dentro da estratégia dominante da autoridade, eu não diria que é imprudente, eu diria que se trata de algo que você está afirmando que a liquidez vai ser garantida, não precisamos promover corridas a banco, esse tipo de coisa, que a liquidez vai estar garantida. Então, eu entendo a estratégia dominante, mas avalio o prazo dito aí como relativamente conservador demais. Perfeito, Ettore. Bom, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, né, para poder repercutir um pouco desse Fed. Era uma grande expectativa essa semana, por essa quarta-feira. Né, uma movimentação também, a gente já assistiu ali de otimismo durante o início do dia, mas é importante, claro, a gente ter aí mais opiniões e mais detalhes, né, sobre uma interpretação, faz diferença. Muito obrigada mesmo, e a gente conta com você mais vezes aqui nesse fechamento do mercado, hein? Pode contar comigo. No final das contas, toda a expectativa sobre o Fed e a montanha paria um rato, né? Não, pelo menos graças a Deus, não teve grande solavanco aí na comunicação, nem nos preços dos ativos, né? Que bom, que e bom. E pode mesmo, contar comigo, estarei aqui sempre que convidado. Oba, obrigado, combinado Ettore. então. Ettore, obrigada mesmo. Até